Meu nome é Renata. Eu resolvi compartilhar um pouquinho sobre as minhas experiências trabalhando com licitações como fornecedora, né, do setor público. Eu trabalho com fornecimento para órgãos públicos e privados e eu tenho desenvolvido cada vez mais um fascínio por licitações. Apesar de toda a complexidade do grande desafio que é ser um fornecedor de órgão público. Como que os órgãos públicos compram? Eles compram por meio de licitações. O que são as licitações? Licitação é o procedimento utilizado por eles para a realização de compras que visam a escolha, né, de uma proposta mais vantajosa para a compra de determinado equipamento, determinado bem ou serviço que o órgão público está necessitando. Então, o órgão público faz? Ele estabelece uma modalidade de licitação. A que a gente mais utiliza é o pregão eletrônico, que é basicamente um leilão às avessas, né? Leilão que é muito conhecido por todos. Coisa linda. O leilão é mais conhecido por todos. É onde as pessoas efetuam lances, né, para compra de determinado equipamento, objeto, geralmente muito conhecida a compra de carros, né, leilão de carro. Então você vai lá, você dá seus lances e tem o direito à compra aquele que oferta o maior lance para levar o veículo. O pregão é um monte de gente logada, para poder vender algo para algum órgão público. Então, o órgão público, ele torna público, né, apesar de parecer redundante, esse é o termo correto, algo que ele pretende comprar, seja equipamento, seja o que for. É muito comum a gente dizer que os órgãos públicos, eles compram de alfinete a foguete, né? Porque eles têm que licitar de tudo, visando isonomia no processo, visando uma compra justa. Então, eles tornam público o edital que é o documento que contém as regras do jogo, e os fornecedores, coisa linda da mamãe, e os fornecedores que têm interesse em participar, né, que fornecem o produto objeto daquele certame, eles cadastram suas propostas para poder efetuarem lances no dia do pregão eletrônico. E como que funciona? É marcado data e hora para acontecer a sessão pública. E nessa data e hora, todos os fornecedores têm que estar logados no portal específico de compras para efetuarem seus lances. O pregoeiro, que é a pessoa, né, digamos, funcionário do órgão público responsável pela condução do pregão, ele abre o pregão, né, cumprimenta os fornecedores e informa que está aberta a sessão de lances. Uma vez aberta, os fornecedores começam a ofertar seus lances, a disputar. Então, se um vende por 1.000, outro vende por 999, outro 998, e assim vai. Vão acontecendo os lances decrescentes. E em um dado momento, o sistema fecha para o recebimento de lances. E o último fornecedor que forneceu o menor lance, ele se torna o vencedor dessa primeira etapa, que é a etapa competitiva. Ele ganhou? Não. A gente costuma dizer que um pregão ele só acaba quando termina. Significa que ele ganhou a etapa de lances do pregão. Aí passa para as próximas etapas, onde é verificado o atendimento a todas as exigências do edital e as condições de habilitação. Bem, isso é só um resuminho, porque essa questão de licitação ela é muito ampla e é só o dia a dia mesmo para as pessoas entenderem como funciona.
Mas é basicamente isso, assim, é muito interessante, é gostoso de aprender. Quando você tá no dia a dia ali, você vê como que funciona, é muito interessante. E assim, vale a pena entender melhor sobre o assunto. E na verdade, todos deveriam acompanhar os pregões, ver o que o governo está comprando, onde está indo o nosso dinheiro, como que eles estão gastando. O que eu percebo como fornecedora é que os cidadãos, eles não participam disso, muitos desconhecem completamente. Quando alguém me pergunta com o que eu trabalho e eu respondo, até muda-se de assunto, porque é como se eu fosse uma alienígena falando com as pessoas do meu dia a dia, pessoas normais, né? Sobre o que eu trabalho, porque assim, trabalha com licitação, e não sei o que, e muda-se de assunto, porque as pessoas têm total desconhecimento sobre esse assunto, e é de total relevância. A população, ela devia se inteirar mais de como funcionam as coisas, entendeu? E aí, objetivando isto, eu resolvi compartilhar um pouquinho de como que funciona esse mundo das licitações. O que é isso, né? O que é licitação? Isso é um bicho de sete cabeças? Não é. Então eu vou compartilhar com vocês aos poucos alguns vídeos, né? Para poder tentar fazer com que as pessoas entendam o que é, para onde que está indo o nosso dinheiro. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é que em meio à crise e à falta de dinheiro no governo, você ouve falar que tá faltando isso, tá faltando aquilo, saem editais com verbas milionárias. Assim, é um negócio inacreditável que você pensa como que tá faltando para educação, como que tá faltando para saúde, e sai um pregão gigante, assim, um pregão de milhões para aquisição de coisas que a gente, enquanto cidadão, considera menos importante que a educação e que a saúde. Então, assim, é realmente interessante a gente entender como funciona, o que o governo faz com o nosso dinheiro e, e realmente estar a par dos acontecimentos. Então, eu vou compartilhando aos poucos, explicando cada ponto. E seria muito legal a participação de todos, envio de perguntas, para a gente tentar aprender juntos e compartilhar as experiências e ver o que cada um acha sobre o tema. Poxa, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei muito surpresa. Eu nem sabia que o órgão público comprava as coisas. Eu acho que eu não assimilava que órgãos públicos eram empresas. Sei lá o que eu pensava. E quando eu descobri que muitos fornecedores sobrevivem só de vendas para órgãos públicos, eu fiquei muito surpresa. Os órgãos públicos não só compram, como compram muito e a todo tempo. Eles publicam editais diariamente, diversos editais. Enfim, vale a pena, fica aí o convite para você entender onde está indo parar o seu dinheiro e com o que eles gastam, o que eles compram, quanto que eles estão empregando nesse tipo de coisa, como que funciona, como que o governo compra, você sabe como o governo compra? Então eu te convido a aprender um pouquinho a cada dia. E vamos aprender juntos, porque eu tô nisso há 7 anos, mas 7 anos não é nada comparado à complexidade do processo. E, enfim, é um mundo de descobertas que, sei lá, eu devo saber 0,01%. E é como ter um olho em terra de cego. Então, assim, eu vou dividir um pouquinho que eu sei com vocês e espero que vocês gostem.